Como morreu Jó? Ao contemplar a vida de Jó, verá que sua jornada de fé não findou em provação, mas em um repouso abençoado. Após a restauração divina, com o dobro de suas riquezas e uma nova família, Jó viveu longos anos, repletos de paz. Sua partida, velho e farto de dias, conforme as Escrituras, é o selo da soberania de Deus. Ela nos mostra que, para quem persevera na fé, a jornada terrena culmina em plenitude e descanso. A morte de Jó é a prova viva de que a fidelidade divina transcende o sofrimento, oferecendo um legado de esperança eterna e confiança inabalável no Senhor. Gostou desta reflexão? Curta e siga para mais. Você se detém agora, após ter percorrido os vales profundos e as alturas restauradoras da existência de Jó, diante do derradeiro ato de sua jornada terrena. A vida que se iniciou em prosperidade, mergulhou na mais excruciante dor e ressurgiu em bênçãos dobradas, alcança seu ponto final não em lamento, mas em um testamento de paz e plenitude. A morte de Jó não é meramente o encerramento de uma biografia, mas a coroa de uma fé inabalável, o selo divino sobre uma vida vivida em total dependência do Criador, mesmo em meio ao caos. É nesse repouso final que a magnitude da intervenção divina se revela em sua totalidade. Você compreende que para Jó, a despedida desta vida não foi uma derrota, mas a derradeira vitória. Aquele que havia perdido tudo, que foi vilipendiado por amigos e provado em sua própria carne, parte velho e farto de dias, uma expressão que transcende a longevidade física. Ela aponta para uma vida saciada, preenchida pela sabedoria que só a experiência com Deus pode proporcionar, e pela certeza da sua fidelidade que não falha. Você percebe que a verdadeira riqueza de Jó não estava nos seus bens restaurados ou nos seus novos filhos, mas na íntima comunhão que alcançou com o Eterno. Ele conheceu a Deus de ouvir falar, mas ao fim de sua jornada, seus olhos espirituais o viram com uma clareza sem precedentes. Sua morte, portanto, é a confirmação de que esse conhecimento se aprofundou e se tornou sua mais preciosa posse. Reflita sobre o que significa ser farto de dias para alguém que experimentou o ápice do sofrimento. Significa que cada ano vivido após a restauração foi um bálsamo, um testemunho vivo do amor e da justiça divina. Você visualiza um homem que em seus últimos suspiros não carregava amargura, mas gratidão. Seu coração, que outrora clamou por um mediador e por uma resposta do céu, agora descansava na plena convicção de que Deus é justo em todos os seus caminhos. Sua partida nos ensina que o propósito do sofrimento não é o aniquilamento, mas a santificação e o aprofundamento de nossa relação com o Altíssimo, preparando-nos para um encontro final de paz. A morte de Jó serve como um farol de esperança para todos nós que, em algum momento, enfrentamos ou enfrentaremos as sombras da mortalidade. Ela nos convida a transcender a visão meramente terrena da existência e a abraçar uma perspectiva eterna. Não se trata apenas de quantos anos vivemos, mas de como vivemos esses anos, de quão profundamente nossa fé é forjada nas fornalhas da vida e de quão resolutamente confiamos na soberania de Deus até o último fôlego. O fim da vida de Jó não é um ponto final sombrio, mas um vírgula gloriosa na narrativa maior da redenção, apontando para a promessa de que a justiça divina prevalecerá e que há um lar eterno para aqueles que perseveram. É através da morte de Jó que a promessa de restauração se completa em sua dimensão mais profunda. A vida abundante que lhe foi concedida após suas provações não era apenas uma recompensa terrena, mas um vislumbre da bênção eterna que aguarda os fiéis. Você é convidado a ver a partida de Jó como a consumação da fé, onde a fé se torna visão e a esperança se realiza. Ele não apenas recuperou seus bens e família, ele recuperou sua alma, sua paz e sua certeza no amor de Deus. E essa plenitude o acompanhou até o limiar da eternidade. A paz que ele encontrou em seus últimos dias é a mesma paz que o Senhor oferece a todos que, como ele, escolhem confiar, mesmo quando não há respostas lógicas para a dor. Assim, ao considerar o legado de Jó, você não contempla apenas uma história de sofrimento e resiliência, mas uma história de amor inabalável de Deus por seus filhos. A morte de Jó é a prova definitiva de que Deus honra aqueles que o honram e que seu plano transcende nossa compreensão limitada.
Ele não prometeu uma vida sem dor, mas prometeu estar conosco em meio à dor e nos guiar a um final de paz. Que a memória de Jó, que partiu velho e farto de dias, inspire você a viver cada dia com fé e esperança inabaláveis, confiando que o Senhor é bom em todo o tempo e em toda a circunstância. Curta e siga para mais reflexões sobre a jornada da fé. Ao contemplar o fim da trajetória de Jó, você é levado a transcender a mera observação de um ciclo de vida que se completa. A partida de Jó não é um epílogo qualquer, ela representa a declaração final e inquestionável da vitória divina sobre as insinuações do acusador. Lembre-se, o desafio lançado nos céus questionava a integridade de Jó, sugerindo que sua devoção era apenas uma barganha por bênçãos materiais. No silêncio de sua partida, após uma existência que atravessou o fogo da provação e a glória da restauração, Deus ergueu um testemunho eterno. A fé de Jó era genuína, incondicional e mais resistente do que as mais sombrias maquinações do adversário. A morte de Jó é o ponto final nesse debate cósmico, selando para sempre a verdade de que o amor por Deus pode subsistir mesmo quando tudo mais é tomado. Você vislumbra o descanso final de um homem cuja vida foi uma ponte entre a antiga compreensão da retribuição e a profunda revelação da soberania inquestionável de Deus. A forma como Jó findou seus dias, não em uma explosão dramática, mas em uma serena despedida, sublinha a paz estabelecida que sucedeu o redemoinho da angústia e da interrogação divina. A majestade de sua passagem reside na quietude de um espírito que encontrou respostas não em fórmulas lógicas, mas na grandiosidade indizível do Criador. É um silêncio eloquente que ecoa a certeza de que a ordem divina foi restabelecida e a justiça finalmente manifesta em sua plenitude para aquele que perseverou. Pense na profundidade do que sua morte significa para a teologia da redenção. Jó, que em sua agonia clamou por um redentor e vislumbrou a possibilidade de um vindicador que se levantaria sobre a terra, em sua morte oferece um vislumbre profético da esperança escatológica. A sua ressurreição, embora não descrita explicitamente como a de Lázaro, é sugerida na consumação de sua história. Seu fim aponta para a promessa de que, para os justos, a morte não é o fim, mas a passagem para uma existência onde não há mais dor nem lágrimas, e onde o corpo, antes afligido por furúnculos, será revestido de imortalidade. Você é convidado a ver em Jó o protótipo daquele que, pela fé, transcende o sofrimento terreno para alcançar a glória eterna, um prenúncio da vitória sobre a morte que viria a ser plenamente revelada em Cristo. A partida de Jó serve como a validação suprema de sua piedade inicial, aquela que o próprio Deus havia elogiado antes que a provação se iniciasse. Aquela retidão que o acusador buscou desqualificar como meramente interessada é reconfirmada e magnificada em sua constância até o último suspiro. O homem que, antes de tudo, dedicava-se a Deus e temia o mal, provou que sua integridade era uma rocha inabalável. Sua morte não é um desfecho trágico, mas o ápice de uma vida consagrada, um selo divino sobre uma devoção que resistiu a tudo, afirmando que a verdadeira fé não se compra com prosperidade, nem se quebra com adversidade. Considere a durabilidade do legado de Jó, que transcende sua própria época e se estende por milênios. Sua morte não é apenas um evento pessoal, mas um pilar fundamental no entendimento das passagens bíblicas sobre o sofrimento e a soberania divina. Ela nos ensina que mesmo quando a razão humana falha em compreender os desígnios de Deus, a fé perseverante é o caminho para a paz. Você é chamado a absorver essa lição, compreendendo que a história de Jó, encerrada em sua pacífica morte, é um manual divino sobre como confiar no invisível e como encontrar propósito até mesmo nas maiores perdas. A transformação de Jó, de um homem próspero a um sofredor e finalmente a um restaurado, encontra sua plena concretização no momento de sua partida. Cada estágio foi uma lapidação, e a morte é o polimento final, onde a alma se desvencilha das últimas amarras temporais e se eleva à sua essência eterna. É um momento de alinhamento perfeito com a vontade do Criador, onde a jornada terrena se funde com a promessa celestial. Você testemunha, através de Jó, que a verdadeira plenitude não está apenas na restauração material,
mas na completa rendição e na harmonização com o plano divino que se estende para além da vida física. E que dizer da significância da extensão de sua vida após o tormento? Não se trata apenas de fartura de dias no sentido de saciedade, mas da demonstração da prodigalidade de Deus, de uma recompensa que superou a perda de maneira grandiosa e generosa. Jó viveu longos anos após a restauração, cada um deles um eco da misericórdia divina, um testemunho visível da abundância de Deus para com seus filhos. Sua longevidade, culminando em sua morte serena, é a confirmação de que Deus não apenas restitui, mas transborda em bênçãos, uma medida que excede toda a expectativa humana. É um convite para você meditar sobre a capacidade ilimitada de Deus de restaurar e de exceder em sua generosidade, até o último dia da existência terrena de seus fiéis. Assim, ao refletir sobre a morte de Jó, você é instigado a ir além do mero acontecimento biográfico. É um convite a perscrutar as profundezas da fé, da justiça divina e da esperança inabalável que se manifesta mesmo no adeus final. Que essa contemplação o inspire a buscar uma fé que, como a de Jó, permaneça firme diante do inexplicável, confiando que os caminhos de Deus são perfeitos, mesmo quando se concluem de forma silenciosa e, para nós, misteriosa. Permita que essa verdade se ancore em seu coração, preparando-o para a próxima reflexão sobre as reverberações da história de Jó em sua própria caminhada. Ainda ao refletir sobre a morte de Jó, você é levado a considerar como seu fim coroa a narrativa divina, não apenas como um ponto final biológico, mas como a consumação de um propósito eterno. A partida de Jó não é um mero fechar de olhos, mas a declaração final da soberania de Deus sobre o sofrimento humano e a resposta definitiva às dúvidas sobre a integridade da fé. Após o turbilhão de questionamentos, do redemoinho das incertezas e da dor física e emocional, a sua morte se apresenta como um farol de paz, um testemunho inquestionável da fidelidade de Deus para com aqueles que o amam e o temem. Você compreende que a história de Jó, que começou com a prosperidade, mergulhou no abismo da aflição e ascendeu novamente à plenitude, encontra na sua morte a sua mais profunda lição. Ela sublinha que a verdadeira vida não é definida pela ausência de sofrimento, mas pela presença constante e inabalável de Deus em meio a ele. Jó, ao morrer velho e farto de dias, não estava apenas indicando uma longa existência cronológica, mas uma plenitude de experiências, uma saciedade de vida que só é alcançada por quem, como ele, passou pelo fogo e saiu purificado. Sua morte, portanto, é a manifestação da paz que excede todo entendimento, o resultado de uma jornada onde a fé foi testada, comprovada e recompensada. Considere a quietude de sua partida em contraste com o tumulto de sua provação. Lembre-se do clamor desesperado de Jó, da poeira e das cinzas, dos amigos Elifaz, Bildade e Zofar com suas explicações humanas, e da voz de Eliú que preparou o caminho para o divino. A voz de Deus vinda do redemoinho foi um divisor de águas. E agora, após a restauração e anos de bênçãos, sua morte é um silêncio eloquente. Não há mais redemoinhos, nem debates acalorados, nem angústias. Há apenas o repouso do justo. A certeza de que a mão de Deus, que permitiu a provação, também guiou cada passo de sua restauração e o conduziu a um final sereno e honroso. É um testamento à verdade de que, depois da tempestade, Deus sempre traz a bonança e, mais importante, a paz interior. Você é convidado a ver na morte de Jó a validação do seu arrependimento e da sua humilhação diante de Deus. Quando Jó declarou, "Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem", ele não apenas expressou uma nova compreensão, mas inaugurou uma fase de profunda intimidade com o Criador. Sua morte é o selo final dessa transformação, o momento em que a visão pela fé se concretiza na visão face a face.
É o desfecho de uma vida que buscou a Deus, questionou a Deus e finalmente se curvou em adoração irrestrita, aceitando a grandeza e o mistério divinos. Este final glorioso serve como um poderoso encorajamento para todos que buscam entender o propósito por trás de suas próprias dores, lembrando-os que a jornada de fé culmina na paz com Deus. A passagem de Jó para a eternidade oferece uma perspectiva única sobre a recompensa divina. Não se trata apenas de bens materiais dobrados, mas de uma vida repleta de significado, de propósito cumprido e de um legado espiritual inestimável. Você testemunha que a fartura de dias não é somente um prolongamento da vida, mas uma plenitude de vida, onde cada novo dia após a restauração foi um presente, uma oportunidade de viver e de louvar a Deus com uma compreensão mais profunda de Sua majestade. A morte de Jó, longe de ser um fim melancólico, é a celebração de uma vida plenamente vivida na presença e na graça de Deus. Um convite para você buscar essa mesma plenitude em sua própria existência. Essa conclusão da história de Jó também serve para nos lembrar da efemeridade da vida terrena e da importância de viver cada momento sob a soberania de Deus. Sua morte não é apenas a finalização de um ciclo, mas o início de uma eternidade que ele, pela fé, já vislumbrava. É a prova de que a nossa peregrinação aqui tem um destino final, de paz e descanso, não importa quão árdua tenha sido a jornada. Para você, essa narrativa se torna um lembrete vívido de que a vida, com todas as suas alegrias e tristezas, é um caminho que nos conduz à presença do Eterno e que a morte para o justo é apenas uma transição para uma glória maior. Permita que essa imagem final de Jó, morrendo velho e farto de dias, com a alma em paz e o espírito em completa harmonia com o Criador, se grave em seu coração. Que ela reforce a sua convicção de que Deus é bom em todo o tempo, mesmo quando seus caminhos são insondáveis. A história de Jó é um testemunho perene de que a fé genuína resiste a tudo e que a recompensa final para aqueles que perseveram é uma paz que transcende o entendimento humano e uma comunhão eterna com o soberano Senhor. Que você possa levar consigo essa verdade e aplicá-la em sua própria jornada de fé. Se esta reflexão sobre a vida e a morte de Jó topou seu coração, considere se inscrever e deixar seu like para mais conteúdos inspiradores como este.